Bem-vindo a mais um VCast, meu nome é Vinícius Musso Pentel e hoje nós temos a alegria de ter conosco Renata Gandolfo, que é a nossa editora no Voltemos Evangelho de conteúdo feminino do canal Vida de Ovelha. Então hoje nosso vídeo é trazido pela Vida de Ovelha para vocês. O que é o Vida de Ovelha? Por que você gosta tanto de ovelha, Renata? Porque a ovelha é vida, né? Jesus usou tantas vezes a figura da ovelha, então eu me sinto uma ovelha de Jesus. Então acho que a vida de ovelha representa as mulheres cristãs. Entendi. Estão seguindo Jesus. Estamos seguindo Jesus. Uma das coisas que você trouxe para a vida da minha esposa, e eu sou muito grato, é essa questão de ler livros. Juntos, né? Não que ela não lia antes, mas essa questão de ideia. O que você está rindo, Filipinho? O Filipinho está ali atrás, ó. Essa ideia de um grupo de leitura. Normalmente, quando eu vim em umas igrejas onde você tinha grupos pequenos, você geralmente tinha algum material pronto, você normalmente não usava livros. Só que minha esposa engatou um grupo de leitura e mandou um livro, já está no segundo com o grupo, vai acabar o terceiro e está indo muito bem. Mas por que fazer grupo de leitura? Eu vejo, assim, 3 coisas bem significativas e importantes no grupo de leitura. Primeiro é a comunhão, que é um pequeno grupo onde você pode expor um pouco o que você está passando e, como a própria Bíblia recomenda, uma aconselhar a outra e saber o que está acontecendo na vida de uma irmã em Cristo. E é um auxílio, né, mútuo do grupo de leitura. Outra coisa que eu vejo no grupo de leitura, que é bem importante, é crescer no conhecimento de Cristo. Porque é a forma como nós podemos nos conformar a Cristo, é conhecendo Ele cada vez mais, né? E aí a gente vai se confrontando. Eu preciso melhorar aqui, melhorar ali para ser mais parecida com Jesus, né? Então a gente não está falando de qualquer livro. A gente está falando de livro que vai focar em Cristo, que vai nos edificar na fé, certo? Sim. Então pode ter um grupo de leitura sobre um romance, mas não é o foco. Com certeza. Não, aqui não é o foco, mas a gente pode falar disso um outro dia, porque também é interessante ler os clássicos, porque a leitura sempre é uma terapia. Até porque eu acho que Deus não teria nos deixado um livro escrito se não fosse importante a gente ler, né? A Renata gosta de livros. Pois é, eu gosto de livros. E papel. Muito bem. Então você gostaria agora então de ajudar as pessoas com alguns livros que elas podem ler? Com alguns livros para... Num grupo de leitura. Num grupo de leitura para mulheres. A gente selecionou algumas coisas para que a gente incentive, né, as mulheres. Trouxe até um livro de férias já, né? Porque a última vez que a gente falou de livro foi no dia da mulher, né? Então agora vou trazer livros também para férias, dezembro. De dezembro. Então o primeiro livro que você está recomendando, e o qual você tem bastante notas, é Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Libertam, da Nancy DeMoss. Minha esposa leu isso daqui no grupo de leitura dela. Por que esse livro é bom? Bom, esse livro, primeiro assim, ele é indicado para todas as mulheres já numa fase de jovem, a mulheres maduras, porque eu acho que todas as mulheres acreditam em algum tipo de mentira. Aí ela cita, se não me engano, 8 ou 9 mentiras, o que nós acreditamos sobre Deus, sobre as circunstâncias, sobre as nossas emoções, é bem para a mulher, né? E aí ela vai fazendo um contraponto com os versículos bíblicos. Então, ela vai derrubando mentira por mentira. E eu acho que, assim, é um livro que a gente sempre acaba voltando nele, porque alguma mentira em algum momento te pega de novo, aquela emoção que você fala, eu já me peguei nisso várias vezes, opa, essa emoção não é uma verdade, ela é uma emoção, mas isso não quer dizer que o que eu estou pensando que está me trazendo essa emoção é uma verdade. Então a gente volta no livro, lê os versículos bíblicos, e a Bíblia fala para a gente meditar e inculcar os versículos, então é também bom que a gente possa meditar nesses versículos, né? E uma coisa que esse livro também ajuda bastante é que no final ele já tem um resumo das mentiras e das verdades e como você pode aplicar isso na sua própria vida. Então ele é bem prático
Ele é um ótimo livro para grupo, ler isso. Ótimo livro. E uma outra coisa que eu gosto bastante é que ela tem uma bibliografia no final. Então, assim, você pode aprofundar em sexualidade, feminilidade, casamento, família, filhos. Tem bastante tópicos aqui. Aborto, bastante. perdão, sexualidade. Isso. Pornografia, criação de filhos. Tem uma boa bibliografia aqui. E bastante coisa em português, né? Isso é bom. Que é bom também. Quando Eva foi enganada, já que a gente está aqui no Catch Women, parte do engano de Satanás, né, envolveu engano, que é você acreditar numa mentira. Exato. Né, Paulo vai falar que a mulher foi enganada. Ou seja, toda aquela parte da serpente apresentar o fruto e mentir sobre o mandamento de Deus, colocar confusão e dúvida, é toda parte de um engano. E parte da nossa santificação, Paulo vai falar, é levar nossos pensamentos cativos a Cristo. Exatamente. Certo? É nós nos transformarmos através da renovação da nossa mente. Exato. Então, não é só a mente, a gente precisa, obviamente, atrelar isso às nossas afeições, né, ao nosso coração, o homem completo e a mulher completa. A nossa o imagem, Homo sapiens, né? E a mulher sapiens. Mas, por que eu falei isso? Tira isso. Fala, Dilma. Fala, Dilma. Oh, piadinha sem graça. Feliz dia da reforma. Feliz dia da reforma. O Dilma vai deixar isso. Ele vai. Mas envolve também nós levarmos nossos pensamentos até Cristo e renovarmos. Isso faz parte da nossa santificação. Então acho que esse livro ajuda bem nesse quesito, de mostrar mentiras que o pecado tem nos seduzido com e nós temos acreditado. Exatamente. Podia ter um para homens. Tem. Tem? Tem um para homens. Agora a Nancy casou, né, com o Robert Volmuth, eu não sei como é que fala. Ela casou com quantos anos? Com 56 ou 57, se não me engano. E ele escreveu agora Mentiras que os Homens Acreditam e a Verdade que os Liberta. Mas já tem em português? Eu acho que já tem em português. Vamos dar uma olhada aí. Ok. O segundo livro que você está recomendando é da Fiel. Esse daqui era da Vida Nova. Isso. Esse da Fiel, Eu Sou Mesmo um Cristão, do Mike McKinley, da coleção 9 Marcas. É um livro punk, né? Combinando com o Mike McKinley. É pedrada. Por que você gosta desse livro? Esse livro, inclusive, foi uma conferência de jovens nossa, foi o tema, né? Foi o tema, Mike estava aqui. Por que eu gosto desse livro? Porque esse livro é para jovens, escrito por um pastor de jovens, então ele já tem aquela linguagem coloquial. Sim. É um livro mais light, no sentido só da linguagem, porque do resto não é não. Então, e o que eu gosto dele, assim, ele começa, ele tem, assim, os primeiros capítulos, ele vai sempre falando assim... por que eu não sou cristão se eu não obedeço? Eu não sou cristão se eu não amo meu irmão. Então, aqui os capítulos, os 7, você não é cristão, são: você não é cristão simplesmente por se dizer cristão, isso é importante no Brasil. Segundo é: você não é cristão se não nasceu de novo, ele explica o novo nascimento. Isso. Terceiro, você não é cristão simplesmente por gostar de Jesus. Quarto, você não é um cristão se curte o pecado, uma linguagem bem jovem. Quinto, você não é um cristão se não perseverar até o fim. Sexto, você não é um cristão se não ama as outras pessoas. E sétimo, você não é um cristão se ama as suas coisas. Então, aí ele começa assim, cada capítulo ele começa com um exemplo, uma ilustração. E, inclusive, ele fala de quando a gente tem que arrancar o pecado da nossa vida, né? Que você curte o pecado, esse que você leu aí. Ele dá um exemplo daquele, acho que aquele filme que tinha um escalador de montanhas que ficou preso pelo braço. Então, e ele dá esse exemplo, porque ele ficou preso pelo braço. Se ele continuasse preso ali, ele ia morrer. Então, o que ele fez? Ele arrancou fora o próprio braço. Normalmente de terror não veio. Então, e ele começa... Estamos gravando no Halloween também, ou Feliz da Reforma. Então, e ele começa com esse exemplo. Então, para mim, ele é bem claro nos exemplos, né? Então, quer dizer, quando o pecado, você está percebendo que você está pecando, você não consegue lutar com você, tem que extirpar aquele pecado da sua vida, né? Então, assim, ele vai ilustrando e depois, o que eu gosto também, que daí ele vai falando dos versículos bíblicos que Jesus falou, você não é cristão, ou se você é um cristão, se isso, se aquilo. Aí, no final, ele faz um lembre-se, um reflita, e ele pega para você fazer aquela parte de prestar contas.
que já é um início de um discipulado, Sim. né? Ou uma mentoria. Então, nessa parte, você vai ter uma pessoa, um irmão da sua confiança, que você pode, irmão, eu estou pecando nessa área da minha vida, eu vou prestar contas a você, e eu preciso da sua ajuda em oração, em aconselhamento. Então, assim, é um livro muito bom para jovens, para aqueles que já sabem que são cristãos, aqueles que têm dúvida, e depois no fim ele vai falar como que você se torna um cristão, né? Então assim, é um livro Para muito... moços e moças. Moços e moças, muito bom. Não é um alerta. Quando as pessoas começam a pensar, será que eu sou um cristão, será que eu não sou? Elas podem acabar caindo em legalismo. No sentido, eu sou um cristão porque eu faço isso e aquilo. Não, você é um cristão porque Cristo entregou sua vida e você creu e é salvo pela graça. Os frutos são evidências e eles devem estar lá. Então você sempre vai ter, muitas vezes, aquelas pessoas que são mais inclinadas a, por qualquer coisa, pecou uma vez, eu não sou cristão, e elas vão ser ajudadas a entender que não é na nossa perfeição que nós somos salvos, mas na perfeição de Cristo. E você também pode ter aqueles que têm a mente já cauterizada, que já não ligam mais para a santidade, e esse livro aqui é um bom alerta para eles. Esse livro é muito bom. Ótimo. Terceiro livro, minha esposa leu, amou, da Noel Piper, Mulheres Fiéis, Seu Deus Maravilhoso, também publicado pela Fiel. Isso. O que é esse livro? Fala sobre Esse isso? livro fala sobre 5 mulheres fiéis a Deus. Sarah Edwards, esposa de Jonathan Edwards. Lilias Trotter. Gladys... vou falar em línguas agora. Gladys Aylward. Esther Ann Kim e Helen Roosevelt. Então, são livros assim de mulheres que demonstraram pela fé em Cristo, pelo amor a Cristo, como elas foram fiéis em sua vida durante provações. Então, assim, são mulheres reais, com dificuldades reais, com uma fé viva que nos inspira. Né, nos inspira. Então esse aí é meu livro de férias, porque eu gosto sempre de ler uma biografia nas férias para relaxar. Então assim, é um livro de férias para você se deleitar na experiência do que Deus pode fazer na vida da gente, né, através da dependência de Deus, da nossa fé. É maravilhoso, inspirador. A Noel Piper é a esposa do John Piper, né? Ela é bem sensível na escrita, assim, então não é aquele livro histórico pesadão. Não. É um livro bem para mulher também. Sim, minha esposa consumiu rapidamente esse livro. É maravilhoso. E serve também, inclusive, para grupo de leitura. Porque até você pode ler uma mulher por encontro, né? E conversar. Você pode fazer pautar a sua vida, como que minha vida cristã é em relação a essas mulheres, né? Porque a gente tem uma vida pós-moderna bem corrida, né? E aí a gente vai vendo que mesmo com todas as dificuldades inimagináveis, elas conseguem ser fiéis. Quando você vê o número de filhos que essas mulheres tinham, e elas conseguiam fazer tudo, e ainda ser devocional com os filhos. Pois é. É realmente um aprendizado. E você vai aprender de ótimos exemplos aqui e, novamente, seguir aquilo que elas seguem a Cristo, né, como exemplo. Exato. E nosso último livro de hoje é Mulheres Sábias, da Lydia Brobeck. A sabedoria de provérbios para mulheres. A Aline tá lendo isso, né? A Aline? Tá lendo esse. Tá lendo esse. Minha esposa tá lendo esse com o grupo dela. E estão gostando. A Aline tá quase me superando já nas leituras. Ela tá mandando bem. Então, esse livro é bem interessante. Primeiro que a Lídia é uma teóloga. Então, ela é uma pessoa que fala com bastante propriedade, sabedoria, conhecimento, né? E esse livro também é o formato de livro que eu gosto para estudar. Porque ele explica primeiro o que é a sabedoria e o que é a insensatez. Os primeiros 2 capítulos. Umas coisas importantes em provérbios, né? Isso. O livro é todo baseado em provérbios, né? Aí, nos capítulos centrais, ela vai falar de como a sabedoria é importante para certas áreas da vida da mulher. E nos capítulos finais, ela vai aplicar a sabedoria na vida da mulher, né? E depois, no último capítulo, ela pega a mulher de Provérbios 31 para fechar com chave de ouro. Ela coloca aqui na parte 2, 6 coisas que a mulher sábia compreende.
A mulher sábia compreende o poder das palavras, escolhe cuidadosamente seus amigos, conhece o segredo do autocontrole, sabe como pensar, sentir e desejar, é experiente em finanças, resguarda sua sexualidade. Então, é assim, esse livro, ela também tem... Ela tem um guia de estudos no final de cada capítulo, então ela vai fazendo perguntas para você também fazer a sua autoanálise. Ela tem também um índice de tópicos dos provérbios, então, por exemplo, vai falar sobre adultério, você vai lá em cada capítulo de provérbios que tem falando sobre esse assunto. E também ela tem uma bibliografia muito boa, que é, assim, altamente recomendada, que você vai aprofundar. Você gosta de apêndices, né? Gosto. Não gosto de apendicites, mas de apêndices eu gosto. Uma bibliografia boa para ela observar. Vai estar cheio de cortes esse vídeo. Esse daí é bem interessante também. Então, e ele é todo baseado em provérbios. Então, é um livro bem prático também, assim, as jovens geralmente costumam gostar, porque é essa coisa prática da vida diária, né? Então, é muito bom também. Vai falar das coisas básicas da mulher, né? Tá, mas como que é? Então, vamos lá. Ótimas indicações. Como montar um grupo de leitura? Bom, primeiro, eu... Geralmente, assim, eu já tenho escolhido um livro quando eu vou montar um grupo de leitura, ou dois, para sugerir, né? Escolho algumas pessoas e vou falar com elas pessoalmente. Então, assim, olha, estou querendo ler esse livro, tal, estou pensando em montar um grupo de tantas pessoas. Eu acho bom um número de 5 a 6 pessoas, porque fica uma coisa mais íntima, que você pode fazer uma coisa mais pessoal, falar um pouco de você, da sua vida e tal, e ter um momento de oração. Enfim, fica um grupo de leitura, estudo, comunhão, é um pequeno grupo mesmo, né? E aí eu convido a pessoa, divido os capítulos, a gente marca um dia, um local que a gente possa se reunir semanalmente ou quinzenalmente, dependendo. Às vezes, por exemplo, aquele Mulheres Fiéis, que os capítulos são um pouco mais longos, uma reunião a cada 15 dias seria suficiente. E aí, nesse grupo, às vezes eu preparo algumas questões para provocar uma discussão, né? Então, o que você faria se isso aqui que ela está falando acontecesse na sua vida? Ou o que você aconselharia se alguma pessoa viesse perguntar isso para você? Então, faço algumas perguntas de provocação para começar a discussão. E a gente fala da parte que mais gostou do livro, ou da parte que foi impactada, ou da parte que ficou com raiva, porque tem isso também, né? Às vezes o livro causa dores, né? Então, e assim, e até algumas vezes é interessante até fazer um grupo de leitura em algum livro da Bíblia, né? Por exemplo, o livro de Tiago é um livro prático, pequeno, então você pode começar ali também, pega pequenos trechos e vai fazendo o grupo de leitura. O bom é, se você sente medo de pegar a Bíblia e explicar, o livro já te ajuda nisso, dando um suporte, né? Minha esposa, por exemplo, ela faz quinzenalmente as segundas, às 6h30, então o pessoal sai do trabalho e vai direto, ela toma um lanche lá, um café da tarde, que funciona de janta. E depois estudam, né? Tentar encaixar no melhor horário. E isso não vale só para mulheres, né? Nós temos um encontro de casais na nossa igreja quinzenalmente também, onde a gente estuda um livro e a gente alterna quem dá o resumo do capítulo. Então, é uma ótima forma de você pegar um bom conteúdo e passar para as pessoas. Então, a gente sempre costuma fazer assim também. Escolhe alguém para falar sobre naquele encontro, sobre aquele trecho que vai ser falado. Porque isso também ajuda para que as mulheres estejam preparadas para falar também, né? A gente tem a gente põe para dentro as informações e tem que aprender a falar, comunicar essas informações, até porque a gente também tem que evangelizar, discipular, aconselhar. Então é um treinamento de mão dupla. Se você quer saber quais são os livros e quer um link para eles, vai estar na postagem no Voltemos Evangélica, você pode clicar aqui na descrição.
E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, promova para suas amigas e seus amigos. E se você quer ouvir o áudio somente no trabalho, nós temos podcast no trabalho, no caminho do trabalho. E até o próximo VCast. Renato, obrigado por estar aqui conosco. Obrigada eu pelo convite.